Para quem já conhece o mundo de Gelo e Fogo, vale o aviso. Esqueça um pouco os reis, as rainhas, as grandes guerras pelo trono. Hoje a gente vai descer para o nível do chão de Westeros, para a poeira da estrada. Esta é uma história sobre um cavaleiro que, sinceramente, não tem quase nada, exceto talvez a honra e uma espada que ele mal sabe usar direito. Ok, para a gente sacar essa história tem que dar um pulo no passado. Estamos falando de quase um século antes de nomes como Stark, Lannister e Baratheon virarem o centro de tudo. Aqui, os Targaryen ainda estão no poder, com força total, mas é justamente na lama das estradas de Westeros que as sementes da mudança estão começando a ser plantadas. Então, antes da gente conhecer a dupla principal, vamos entender o cenário. É uma Westeros que a gente reconhece, mas ao mesmo tempo ela é bem diferente. E a maior diferença de todas, aquela que muda completamente as regras do jogo, é a ausência de um som, o rugido de um dragão. A história de Westeros, a gente sabe, é uma loucura de eras. Tem magia, invasões, conquistas, mas o capítulo que realmente importa para nossa jornada é o mais recente. Cerca de 50 anos antes do nosso herói sequer pensar em pegar uma espada, o último dragão deu seu último suspiro. E com ele, o poder absoluto dos Targaryen, aquele poder quase divino, começou a rachar. Sem o fogo dos céus para impor a vontade deles, eles voltaram a ser apenas homens e mulheres, vulneráveis como todo mundo. E bem no meio disso tudo, a gente tem o bom rei Daeron II. Oficialmente, o reino vive um período de paz, de prosperidade. Lá nos salões dos castelos é o auge da dinastia Targaryen, mas nas estradas, nas estalagens, onde a vida real acontece, essa tal paz tem um gosto bem diferente. E é exatamente nesse mundo, sabe, de aparências, que a gente conhece nosso herói. E ele não vem de um castelo chique, nem de uma linhagem nobre. Ele vem da lama, da sujeira da Baixada das Pulgas. O nosso protagonista, o Dunk, é o que eles chamam de cavaleiro andante. Pensar num freelancer medieval. Ele não tem castelo, não tem terras, só a armadura, o cavalo e a estrada. Olha, é uma vida bem dura, onde cada refeição depende de uma vitória na ponta da espada. A nossa história começa, na verdade, no fim de outra, a morte de Sor Arlan, o velho cavaleiro que treinou o Dunk. E nessas palavras tão simples que o Dunk usa para se despedir, a gente já pega qual é a dele. Um senso de justiça básico, honesto. Um código que, agora que ele está completamente sozinho no mundo, vai ser testado até o limite. A herança que ele recebe, né, não é ouro, não são terras, são os cavalos cansados, uma armadura toda remendada e uma espada de aço bom. Para o resto do mundo, isso aí não vale quase nada. Mas para o Dunk, isso é tudo. É a única chance que ele tem de construir algum tipo de futuro para si mesmo. Só que essa solidão do Dunk na estrada, ela não vai durar muito tempo, não. Logo, o caminho dele cruza com uma figura tão improvável quanto ele mesmo. Numa estalagem qualquer, no meio do nada, Dunk conhece um garoto. À primeira vista, parece só mais um órfão, mas essa resposta atrevida do menino já acende um alerta. Ele não fala como um servo, ele fala como alguém que, no fundo, está acostumado a dar ordens e não a recebê-las. E aí a coisa vira, né? De repente é o garoto que se apresenta como Kig. Quem está avaliando o cavaleiro? Com um olhar rápido, ele nota o cinto de corda, o disfarce mal feito, ele vê a pobreza por trás da armadura, mas em vez de zombar, ele parece curioso. Então, a pergunta fica no ar, né? O Egg diz que é órfão, mas tem alguma coisa a mais ali. Essa cabeça raspada, essa inteligência afiada, tudo aponta para um mistério que o Dunk e nós que acompanhamos a história vamos ter que desvendar aos poucos. E aí, juntos, o Dunk e esse escudeiro misterioso, o Egg, eles pegam a estrada para o grande torneio de Val Freixo. Para os lords que estão lá, é só um esporte, uma diversão. Para o Dunk é uma questão de vida ou morte. É a única chance que ele tem de ganhar uma grana para comer e, quem sabe, conquistar um lugarzinho no mundo. Cara, e Val Freixo é um baita espetáculo, sabe? Tem pavilhões coloridos por todo lado, o som dos martelos dos ferreiros, o cheiro de comida no fogo. É um verdadeiro mar de nobreza, onde as grandes casas de Westeros se reúnem para mostrar seu poder e sua riqueza. Só que para ele, pro Dunk, toda essa festa tem um gosto meio amargo. Ele tá do lado de fora, olhando para dentro. Cada pavilhão chique, cada armadura brilhante é um lembrete do status que ele não tem. Ele não tá ali pela glória, ele tá ali para sobreviver. Acontece que esse torneio não é só sobre esporte, não. Longe disso. No meio dos competidores tem sangue real. E onde tem príncipe Targaryen, pode apostar que a política, a ambição e o perigo nunca estão muito longe.
E a família real tá em peso. Tem o nobre Baelor, quebra-lança, o herdeiro do trono, o irmão dele, Maika, que é bem mais sombrio, e os filhos deles, incluindo o cruel Aerion. Cada um ali é uma peça, num jogo muito perigoso. E o Dunk, coitado, sem nem perceber, acabou de pisar bem no meio do tabuleiro. E além do perigo dos príncipes, tem um problema bem mais imediato. A armadura do Dunk não serve nele direito. Para comprar uma nova, mesmo que bem simples, custa 800 veados de prata. É uma grana que ele nem sonha em ter. A pressão para ele vencer alguém nas justas e tomar a armadura do cara como prêmio é simplesmente esmagadora. E para ter a chance de competir, ele primeiro precisa se provar contra os campeões do torneio. E a lista é pesada, viu? Tem lordes, heróis de guerra e até um príncipe Targaryen. Para essa galera, o Dunk é só um Zé Ninguém, um obstáculo para ser esmagado no caminho. Mas o que acontece é que o maior desafio para o Dunk não vai ser com uma lança na mão, na arena. O torneio vai forçar ele a fazer uma escolha. Uma escolha que vai definir não só o futuro dele, mas o tipo de homem que ele realmente quer ser. A questão que move a jornada do Dunk é simples, mas é profunda pra caramba. O que realmente faz um cavaleiro? É a armadura brilhante? As vitórias nos torneios? Ou é o que ele faz quando ninguém tá olhando? É defender quem não pode se defender, mesmo que isso custe tudo o que ele tem? De um lado, a gente tem o Cavaleiro das Canções, né, coberto de glória de ouro. Do outro, a realidade do Dunk, dormindo no relento, contando as moedas para ver se dá para comer. Para ele, a honra não é um troféu, é um fardo. Um fardo pesado, mas talvez seja o único tesouro que ele realmente possui. Num simples show de marionetes no meio da feira, Dunk ouve uma verdade que parece resumir tudo. Todo homem é um pouco cavaleiro e um pouco bobo. A jornada dele está só começando, e ele vai ser forçado a escolher o tempo todo qual parte de si mesmo vai vencer. Fica a pergunta: num mundo de lordes tão poderosos, será que um cara comum, um cavaleiro que veio da lama, consegue mesmo fazer a diferença? A resposta, bom, ela está na estrada que vem pela frente.